Microcefalia. Quais os efeitos na criança, no pai, na mãe, no relacionamento social? A nossa convidada de hoje é Kelly Urata. Ela é psicóloga clínica. Não perca, já no Ponto de Equilíbrio. Enfrenta uma epidemia do Zika vírus e o governo brasileiro já confirmou que existe uma relação entre o vírus da Zika e a microcefalia, uma malformação craniana na qual o bebê nasce com a cabeça de tamanho menor que o normal e onde podem existir graus de acometimento neurológico. O risco de microcefalia é de 1 em 100 mulheres infectadas pelo vírus. Você sabe o que é a microcefalia? Sim, é redução do tamanho, a falta de espaço e crescimento do encéfalo. O cérebro da criança fica menor, pode correr muitos riscos, né? E a criança não tem muita coisa para viver assim. A disfunção cerebral, a diminuição do encéfalo, deve ser isso, né? Eu só vi pela televisão, aquela doença no Nordeste que atinge a cabeça dos bebês. Sei, a criança tem o cérebro diminuído. Sim, é uma deformidade na cabeça dos bebês, eles já nascem com essa deformidade. Você conhece alguém ou alguma família que teve problema com a microcefalia? Não conheço. Sim, eu trabalho com isso, eu sou fonoaudióloga, eu atendo pacientes com necessidades especiais, dentre eles alguns com microcefalia. Não conheço. Não, só pela televisão também. Não atualmente, uma criança que eu fiz atendimento, mas é já de uma síndrome que ela tem. Não, ninguém. Eu só vejo pela TV e pelos jornais. E o que você faria se o seu filho tivesse microcefalia? Eu iria cuidá-lo com amor, né? Amor, carinho, aceitar. Nós temos que aceitar, não é? Eu investiria desde o início na estimulação precoce, em reabilitação, em tudo que fosse possível para trazer uma qualidade de vida a melhor possível. Eu operaria para abortar, porque eu acho que não vai ter muito custo de vida, ainda mais se a família não tiver muita estrutura, entendeu? Eu acho que eu enlouquecia. Bom, tem que procurar os direitos dele legais, não é, para ele ter um atendimento justo, não é, no caso público, e tentaria buscar estimulações para ele poder melhorar, não é? Primeiro ia ter que aceitar o que viesse e procurar ajuda, procurar grupos de apoio, procurar respostas através de médicos para saber o que poderia ser feito para ajudar o meu filho. Enfim, eu acho que a primeira coisa tem que continuar amando a criança. Você tem medo de engravidar por causa da microcefalia? Com certeza, nem pensar. Eu já passei da fase de engravidar, mas eu teria medo de engravidar. Se fosse hoje em dia, eu não sei, se eu engravidasse, eu prosseguiria com a gestação, mas eu pensaria 2 vezes antes de engravidar. Sim, muito. A maternidade e a microcefalia é o tema que o pastor Denis Munhoz e seu convidado abordarão no programa de hoje. Não perca! Kelly Urata é psicóloga especialista em teoria psicanalítica pela Coordenadoria Geral de Especialização, Aperfeiçoamento e Extensão da PUC São Paulo. Ela atua nos temas as psicopatologias na contemporaneidade, depressões e transtornos de ansiedade. Kelly Urata possui experiência em atendimento clínico psicológico a adolescentes, adultos, casais e também na orientação vocacional. Muito boa noite, meu amigo, minha amiga. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. E agora você está vendo na sua tela aí o nosso endereço, o nosso canal no YouTube. Basta você acessar o YouTube/Programa PDE, como você está vendo aí, e você vai ter acesso a todos os programas já exibidos. Ele é atualizado semanalmente e lá você encontra todos os programas já veiculados. O programa é sempre feito pensando em você. E nessa noite é com imenso prazer que eu recebo a psicóloga clínica, a doutora Kelly Urata. Doutora, muito obrigado por ter aceito o convite. É um prazer receber a senhora aqui. Prazer é meu. E vamos falar um pouquinho desse tema que, infelizmente, está tão em voga agora, tão difundido, que até um tempo atrás era uma coisa praticamente inexistente, não se tinha muita notícia aqui no Brasil, mas que, infelizmente, agora ganhou proporções alarmantes, que é a microcefalia. Sim.
é uma doença originária do mesmo mosquito da dengue, né, que faz a transmissão. Existem alguns casos que parece que agora até sexualmente está ocorrendo a transmissão também. Mas no aspecto psicológico, no aspecto de relacionamento, como isso tem afligido a mãe e a família? Muito bem. Todo nascimento de um filho, né, ele gera expectativas, ele gera planejamento, ele gera realização de sonhos. Ele também tem uma característica de dar continuidade ao que você é, enquanto mãe, enquanto pai. Então, é o filho que também vai ter a sua descendência, que vai passar adiante para os filhos deles o que você pode ensinar. Então, tem toda uma projeção no nascimento de uma criança. Quando a mãe descobre, ainda com um bebê no seu ventre, que ele pode sim apresentar uma deficiência, que ele tem microcefalia ou qualquer outra deficiência, enfim, que se detecta ainda na gestação, tudo isso é desconstruído, se desmancha frente àquela mãe, se desmancha frente àquele casal, se desmancha no meio daquela família, e isso gera aspectos psicológicos bastante devastadores, principalmente para a mãe. O fato de ser ela quem gera e o filho, ter um filho ainda é uma característica muito forte para a maioria das mulheres, para autenticar ali a sua feminilidade, né? Então, para muitas mulheres ainda é muito importante ter um filho. E às vezes é objeto de um planejamento de muitos anos. Sim, é a realização de um sonho mesmo, né? Não é só um projeto, é um sonho. Eu só vou me sentir completa e integral se eu tiver um bebê. E aí ela descobre que esse bebê, ele não vai corresponder a esses sonhos. Ele é um bebê, ele é um filho que ele pode ser amado, ele pode ser desejado também, mas ele desconstrói toda essa idealização. Então, assim, é o luto de um bebê idealizado, onde a mãe passa por todo um processo para dar nascimento e surgimento para um bebê que vai ser real, que não foi o que ela planejou. Então, isso causa, assim, muito conflito, muitas dificuldades emocionais, principalmente para a mãe. E quando essa notícia vem? Porque agora, com os exames, com o avanço da medicina, parece que cada vez mais cedo já pode se detectar essa doença ou informar a família. Quando a mãe, quando o pai recebe essa notícia, qual é a primeira reação? O conselho da senhora, como seria para se administrar? Porque parece que a primeira notícia é a que impacta mais, né? Sim. A primeira notícia é impactante, ela é dada pelo médico, né? O médico, ele precisa informar como esse bebê vai chegar ao mundo, para que seja feita todo um a posteriori. Como ele vai ser tratado, quais os recursos, a gente vai precisar esperar esse bebê chegar para ver o quanto de deficiência intelectual ou motor ele terá. Isso não se garante ainda pelo ultrassom. O ultrassom você detecta pela medição do cérebro que ele tem microcefalia. Ele é um bebê que caracteriza a microcefalia, mas os danos, as sequelas, isso não se mede pelo ultrassom. Precisa esperar esse bebê chegar, fazer todos os exames necessários e pensar que terapêuticas para que essa criança tenha a melhor condição de vida, a melhor qualidade de vida possível. O médico, não que ele não tenha a parte humana, acho que hoje em dia isso já faz parte de muitos médicos, essa questão mais da parte humana também. Mas ele não é um especialista para tratar isso com essa família. Essa mãe vai se desesperar, essa mãe vai se impactar, essa família vai se impactar de uma maneira geral. É necessário que ela procure grupos de apoio ou atendimento psicológico para que ela consiga elaborar o nascimento desse filho que não é o idealizado. É um bebê real, que é muito diferente daquilo que ela idealizou. E nessa espera, doutora, como a senhora falou, nos exames não se é capaz de detectar aonde vai ser a deficiência ou o grau da deficiência. Nesse prazo da gestação, existe alguma outra medida que ela... Porque, de repente, ela sabe, bom, ele tem microcefalia. Meu bebê tem microcefalia, nós vamos enfrentar esse problema, mas ela não sabe
a gravidade ou a intensidade da doença. Já existe alguma coisa, algum curso preparatório ou alguma administração? Porque, de repente, ela pode achar que a criança vai ter uma pequena deficiência, mas nasce com uma deficiência maior. Eu não consigo te dizer claramente se existe já grupos de apoio onde ela vai se preparar para o quanto de deficiência essa criança... Porque gera uma ansiedade, é uma dúvida, né? Muita. Será que... qual vai ser essa deficiência? Qual o grau dessa deficiência? Essa mulher, ela se preparou para ser mãe de um bebê saudável, de um bebê normal. Esse bebê normal, ele tem um curso de desenvolvimento natural que a gente conhece. Então, primeiro ele mama, depois ele toma suco, depois ele come a papinha, depois ele come comidas mais sólidas, ele aprende a andar, ele abandona as fraldas, ele aprende a ir ao banheiro sozinho, ele entra na escola, ele se alfabetiza. Isso é um curso natural, normal, que nós estamos acostumados a ver com qualquer criança da nossa família e a mãe se prepara para isso. Ela precisa primeiro elaborar esse luto da perda do filho saudável, do filho idealizado. Ela precisa se preparar para amar esse filho que vai ser diferente do que ela imaginou. Ela precisa se preparar para... Ele pode ter uma lesão pequena, que não vai impactar tanto, e ele pode ter uma muito mais comprometedora, que compromete mais o desenvolvimento dele. Ela precisa se preparar, ela precisa elaborar isso, se ela descobre ainda durante a gestação, se ela detectou isso num ultrassom, se preparar com acompanhamento psicológico, ou só dela, e eu acho que principalmente da família, o pai, se tiver um pai envolvido, se for um casal, tem que ter tudo isso com a família. Quando essa criança nasce, e aí vai se medir, através dos médicos, o grau de sequela que essa microcefalia pode trazer, aí sim, ela vai procurar as terapêuticas e as reabilitações e as ajudas necessárias para desenvolver ao máximo as competências que essa criança pode ter. Que a gente sabe que não vai ser como de uma criança que teve uma gestação normal, que teve um nascimento natural, mas que ele tem ali uma competência, ele tem algumas expectativas. Aí sim, depois que ele nasce, é que ela vai buscar essas informações, ela vai se aprofundar nesses assuntos para ela ver, aquele filho é dela. Ele tem microcefalia, como muitos outros casos que a gente infelizmente tem visto por aí, mas aquele filho é dela. Ele está numa dinâmica familiar que é dela. Ele tem aquela mulher como mãe. E aí as competências e a qualidade de vida dessa criança vai ser desenvolvida a partir da realidade que ele está. Isso é um processo que não é tão simples e também não é tão rápido. Mas esse é o caminho mais adequado para essa mãe poder olhar para esse filho, amá-lo, acima do que ele pode apresentar como sequela física ou orgânica. Acho que num primeiro momento, essa criança se torna muito, meu filho tem microcefalia. Isso vira um rótulo, isso vira a natureza daquela criança. E acaba gerando até uma atmosfera negativa em cima de tudo isso. Quando, na verdade, é um problema, lógico, mas que vai ser enfrentado e Deus vai dar força para ela prosseguir em frente. E o papel do marido, do homem? Porque o homem... Às vezes ele fica meio, assim como falam aí, de escanteio na história, ele sabe do problema, tudo, mas ele não está vivendo como uma mulher. Qual a importância aí do engajamento, do envolvimento do marido no problema, na administração do problema, no acompanhamento da mulher nessa fase? É muito importante que ele tenha essa participação ativa, porque a mulher, ela se sente culpada, como se a responsabilidade da criança ter nascido doente ou com alguma deficiência seja integralmente dela. Existe esse sentimento? Existe esse sentimento, é muito comum. Eu já atendi e atendo algumas mulheres no consultório que levam os seus filhos para a psicoterapia. Não necessariamente com microcefalia, outras deficiências intelectuais. E elas levam esse filho que está ali um pouquinho pré-adolescente, 10, 12 anos, e até os mais adolescentes, chegando já no início da fase adulta, e elas levam para a terapia para desenvolver o que eles podem ao máximo, porque elas se sentem de alguma forma responsáveis por aquilo.
Quando a gente vai investigando a dinâmica da criança, quando a gente vai conversando com os pais e principalmente com essas mães, você percebe que aquela demanda de tratamento psicológico é muito mais da mãe do que da criança. A criança tem as limitações dela. Devido a esse sentimento de culpa. Exatamente. E ainda mais do que isso, eu preciso que ele saiba fazer tudo ao máximo que é possível. Porque, e se um dia eu não estiver aqui, como é que vai ser? Então, elas ficam imersas nessa atmosfera como se fossem totalmente responsáveis. A mãe já tem essa característica de protetora e de meu filho é a minha vida, eu faço tudo pelo meu filho. Isso é natural, é da natureza da mulher, na sua grande maioria. Quando se tem um filho que tem alguma deficiência, isso fica latente, mais latente ainda. Ela se sente responsável, ela quer coordenar tudo aquilo, ela quer manter um controle máximo para que aquele filho não sofra caso um dia ela venha a faltar. Então, assim, a participação do pai, do marido, do companheiro é de suma importância. Porque ela já tem esse sentimento, e esse sentimento é dela, foi ela quem gerou. O pai não vai sentir isso. O homem, ele tem uma racionalidade que é diferente. Bom, a minha esposa, infelizmente, foi infectada pela Zika e teve o filho assim. Aconteceu, vamos bola para frente, vamos projetar o que pode ser feito. O homem tem essa racionalidade mais... um pouco mais pragmático, exato. Né? A mulher, ela não que ela não tenha, ela tem também. Mas ali no íntimo dela, a maternidade é uma das coisas mais importantes na vida dela. Então, ela fica conflituosa no meio de tudo isso. Então, o homem, poder acompanhar, poder buscar informação também, poder participar das consultas, participar dos tratamentos, participar de toda a terapêutica, de toda a reabilitação possível depois que essa criança nasce e pode participar disso. Esse acompanhamento, saber das limitações, saber das limitações até da mulher em lidar com tudo aquilo é de suma importância para que essa criança venha para essa família e se adapte a essa família. E a mulher sentiu o apoio do marido também, exatamente. Porque é uma situação que é do casal, né? E esse sofrimento, ele acaba sendo muito solitário para a maioria das mulheres. Se um filho tira nota baixa, se um filho não sabe administrar um conflito na escola, se um filho apanhou do coleguinha, geralmente, isso eu vejo no consultório todos os dias praticamente, a mãe fica se questionando e fica se perguntando onde é que eu estou errando, que o meu filho está sofrendo e eu não estou ensinando ele a se defender. Isso é muito do universo materno. Então, se sentir apoiada, né, trazer esse homem para perto e esse homem participar de uma maneira mais direta, mais pé no chão, trazendo não é isso, vamos em frente e apoiá-la, sem dúvida nenhuma, é de suma importância. E depois do nascimento, qual é a fase que o casal fica mais, vamos dizer assim, fragilizado? Na expectativa do nascimento da criança com a microcefalia, depois do nascimento, quando pode-se dimensionar o grau, ou mais para frente, quando realmente sente que a coisa não evoluiu muito, ele esperava que evoluísse. Qual a fase mais complicada para o relacionamento do casal? Não consigo te dizer qual é mais complicada. Eu acho que são fases, cada uma com sua complexidade. Ao receber a notícia de que o filho vai nascer com microcefalia, é impactante e agora o que eu vou fazer? Entra uma série de coisas na cabeça e como é que eu vou cuidar, será que eu vou conseguir cuidar, vou ter que parar de trabalhar, minha esposa vai parar de trabalhar, a gente vai ter babá, como que é o tratamento, é muito caro, não é, enfim, entra uma série de conflitos, de dúvidas nesse sentido. Essas dúvidas, elas vão sendo sanadas ao longo do tempo, com informação, com pesquisa, com consulta médica, com discussão. A gente tem meios bastante eficazes para buscar todas essas informações. Quando a criança nasce, é que realmente você está ali com o seu bebê e aí é pagar para ver mesmo. Ali você já realmente viu que a coisa aconteceu. Exatamente. Você vai ter que tomar as providências ali. É pagar para ver, é viver um dia após o outro. E um bebê, mesmo quando ele nasce sem nenhum tipo de deficiência, nenhum tipo de anomalia, ele traz um monte de dúvida. A dinâmica da casa muda.
A rotina do casal muda. Se tem outros irmãos, isso também tem suas implicâncias, suas implicações. Tem uma série de coisas. Então, além dessa adaptação, que seria natural, tem a adaptação de um bebê que vai demandar mais. Vai demandar mais atenção, vai demandar de outros recursos. E isso eles vão ver no dia após dia. Eu sei que é muito difícil orientar um casal em relação a isso, mas a grande questão é assim, não gere expectativas. A grande expectativa é, eu preciso curar o meu filho. Eu acho que quanto mais você se apropriar de uma realidade que não tem cura, essa é a condição do seu filho e que filho que ele pode ser com essas condições. Todos nós temos potencialidades diferentes. Tem gente que gosta mais de exatas, outros de humanas, tem gente que tem habilidade com o esporte, tem gente que tem mais habilidade com o trabalho manual. Todos nós temos as nossas habilidades específicas. Aquela criança não é diferente. Claro que tem um componente bem importante nesse sentido, que é, talvez não consiga frequentar uma escola regular, talvez não consiga realizar algumas atividades que uma criança amarrar um sapato ou, enfim, andar tranquilamente como outra criança faria. Mas, ainda assim, ela tem as especialidades e as habilidades dela. Então, olhar para aquela criança e esperar, verificar no dia a dia quais serão as habilidades dela. Isso não é uma tarefa fácil. Não, não é. É uma tarefa muito difícil. A pessoa tem que estar muito estruturada, preparada para isso. Precisa de muito acompanhamento, precisa de muito acompanhamento, precisa de muita informação e precisa trabalhar isso com muita profundidade, com muito cuidado para chegar nesse nível. Mas esse é o ideal. Na sua experiência, a senhora já teve algum caso do casal ter se separado em função disso? Não, separação não. Divergências de ideias, um monte. Às vezes o pai olhava para o filho de uma maneira diferente. Um filho não consegue, por exemplo, se higienizar direito. Uma filha que já tinha 17 anos e não conseguia fazer isso. O pai achava que era folga, que era, enfim... Acomodação, falta de vontade, que não é possível que isso não possa acontecer. E, na verdade, era possível porque aquela moça, aquela jovem tinha comprometimento específico que não fazia ela se higienizar direito, por exemplo. A mãe tinha esse olhar um pouco mais compreensivo, mas era muito pressionada pelo pai. Então, haviam discussões, haviam muitas divergências, mas separação não. A separação de fato do tipo, fique você com seu filho doente, isso não dá para mim, na minha experiência eu realmente nunca vi. E os preconceitos? Porque, infelizmente, acontece na sociedade. Uhum. De repente, um casal amigo, um parente ou uma pessoa do relacionamento nota, bom, mas olha, o filho dele está com microcefalia, eu tenho essa deficiência. Como o pai e a mãe podem administrar isso, tanto para eles quanto para a criança? O preconceito, ele está instalado na falta de informação. Quando a gente pré-julga alguma coisa, não deixo meu filho andar com aquela pessoa, aquela criança é esquisita, eu não quero você perto dela, isso está implicando falta de informação. O que é que aquela criança tem? Por que ela está assim? Por que ela não pode estar inserida no meio social do jeito que é possível? Isso é muito doloroso para os pais, muito, muito doloroso para os pais. Eu acho que depois que eles sabem que a criança vai nascer com problema, depois que eles buscam todas as informações, depois que eles se adaptam a essa rotina e vão atrás daquilo que o filho pode, eles vão fazer o percurso que o filho pode fazer, vem a questão do preconceito, que é um outro aspecto muito grave que eles têm que lidar. Mais do adulto ou da criança ali? Eu penso que é do adulto. Adulto. A criança, ela não... Pode até causar estranheza. A criança, principalmente as menores, elas olham e elas veem que aquilo não é como o que ela está acostumada a ver. Mas não faz diferença. Quando uma criança olha para uma outra deficiente, seja que deficiência for, Down, ou intelectual, ou motora, qualquer uma... Ela olha, eu não quero andar com esse amigo porque ele é esquisito, ele já ouviu isso em casa. A criança, ela não tem essa coisa
que sai dela. Em algum momento ela ouviu o pai ou a mãe comentar sobre isso? Que esquisito aquele menino, não fica perto dele, senão você vai ficar boba igual. Enfim, a gente ouve absurdos de diversos intensidades em relação a isso. Então, isso é muito difícil para o pai. É uma tarefa que não acaba nunca, essa de olhar para o seu filho, saber as limitações. Quanto mais informação você tem, mais você pode explicar para as pessoas que não conhecem o que é aquilo. Quanto mais informação você tem, quanto mais apropriado daquele filho deficiente você é, mais você tem condição de explicar para o outro que ele é um filho como qualquer outro, que ele é amado da mesma forma. E que ama os pais também. E que ama os pais também, né? Essas crianças, elas fazem a troca com os seus pais. Às vezes até mais do que a criança sem o tipo de problema. Exatamente, exatamente. Às vezes é um amor, assim, uma entrega total, né? Aos pais que o outro filho não... Geralmente essas relações, elas são relações muito intensas. Os pais tendem a ficar super protetores, os pais tendem a vivenciar integralmente aquela realidade. Eles buscam orientação médica, eles buscam orientação psicológica, eles buscam grupos de apoio, eles se inserem em grupos onde outras pessoas vivenciam as mesmas dificuldades, eles se cercam do máximo de informações possíveis, inclusive para poder brigar no caso de um preconceito. Às vezes precisa até de uma briga até judicial, dependendo do caso, se for do muito nível grave. do preconceito, das consequências, né? Exatamente. Então, eles se cercam de tudo isso e eles ficam... Eles mantêm um contato, uma intimidade com esse filho que é muito específica. Então, acaba sendo relações de mãe, filho, de pai, família com essa criança, com esse indivíduo, que ficam muito intensas. São muito bonitas, inclusive, né? Então, existe assim, esse filho devolve todo esse amor e esse carinho também para esse pai e para essa mãe. A senhora comentou a importância de ter um acompanhamento para até se fortalecer, ter instrução profissional, mas de repente a mãe descobriu que o bebê dela tem microcefalia agora e ela não tem condição de custear um tratamento particular ou procurar algo que despenda dinheiro. Existe algum órgão público que faça esse acompanhamento ou essa orientação de forma gratuita? Os casos de microcefalia, eles estão vindo muito à tona agora, né? Eu acho que existem hospitais especializados, como o Hospital das Clínicas, a Escola Paulista de Medicina, que são hospitais-escolas que desenvolvem muitos grupos de apoio, de reabilitação, de forma gratuita. Especificamente, hoje, para te dizer, olha, esse lugar atende familiares, parentes e crianças com microcefalia nesta dinâmica específica? Não, eu não conheço. Mas existem muitos hospitais, principalmente os hospitais escola, aqui em São Paulo, no caso, que dedicam muitos estudos em relação a essas patologias, que não são novas, não é uma patologia nova, mas ela está muito recorrente. Na orientação, esses hospitais têm o setor de psicologia, esses hospitais têm muitos setores de reabilitação motora, reabilitação cognitiva, de forma gratuita. Né? Inclusive, eu posso aqui até, quando a gente tem que criticar o governo, o Estado, a gente critica, mas realmente eu fiquei impressionado com a excelência do serviço da Fundação Lucy Montoro de reabilitação. Um centro de atendimento realmente de primeiro mundo, profissionais competentes, equipamento moderno, um atendimento muito bom e sem custo nenhum para o paciente. Basta você procurar o seu médico, orientar no Centro de Reabilitação Lucy Montoro, uma fundação mantida pelo governo do Estado de São Paulo. Gostaria de parabenizar as pessoas responsáveis aí, realmente é um serviço de alta qualidade. Sim, né? Então, é buscar essas informações. Existem essas fundações, existem os hospitais escola, que são hospitais de referência na nossa cidade e até no país.
buscar essa informação. Não é uma trajetória simples, não é uma trajetória simples. Você precisa depois estudar que escola que esse menino ou essa menina pode estudar, se pode estudar, quanto de comprometimento, uma série de exames. A gente sabe que a saúde, ela custa caro e a gente às vezes não tem o recurso suficiente para tudo isso. Mas hoje a gente tem ferramentas de informação, de eletrônica, a internet, o Facebook, Exato. Com vários grupos, Exato. Com várias comunidades que Pode se trocar conversam, ideia, que pode se achar trocar. o melhor caminho. Exatamente. E aí cada um vai achar o seu melhor caminho de acordo com o seu recurso e com a sua dinâmica também, né? Doutora, eu queria mais uma vez agradecer a presença da senhora aqui. Colocar à disposição algum tema que eu não perguntei, algum recado que a senhora queira passar para o telespectador, por favor, fique à vontade. Eu acho que esse tema do filho que a gente idealiza e do filho que não vai vir como a gente espera, a gente receber essa informação tão prematuramente, ela não é fácil, ela desmorona, ela desconstrói uma série de projetos de vida. O que eu tenho para dizer é o seguinte, a gente faz projetos na vida, a gente, em diversas esferas, em relação à família, em relação à profissão, em relação à vida acadêmica, a gente vai fazendo os projetos e a gente aposta para ganhar neste projeto. Não deu certo, a gente retrocede e repensa. Não é fácil, é difícil, mas a gente tem que ter em mente que a vida, a minha vida materna, ela não acaba porque o meu filho não é de todo saudável. A minha vida profissional, ela não acaba porque eu tenho que pensar em recursos para atender o meu filho. Eu só reconfiguro. Não é simples, é uma reconfiguração que exige muita energia, muita controle, muita instabilidade emocional, mas a gente pode reconfigurar e encontrar felicidade e satisfação naquele caminho que não necessariamente a gente projetou, mas que ele está ali para a gente viver. E nós vamos ter que viver. Então, pensar um pouco nisso, né? Doutora, muito obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazer recebê-la aqui. O prazer foi meu. O nosso encontro de final de noite, programa Ponto de Equilíbrio. Boa noite.